Quais os motivos da desconexão com a alma? Como saber reconhecer a vontade divina? Existe uma relação entre a energia Shakti e Kundalini? Estas e outras perguntas serão respondidas por Valéria Bressan aqui na TV Consciência. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próxima, esse programa de entrevista que já passou por aqui mais de 900 convidados, pessoas trazendo um pouquinho da sua experiência de vida, seus caminhos, suas várias inspirações, portas, janelas e livros abertos e possibilidades de reflexões aqui, normalmente ao vivo e dessa vez, formato gravado. Então, para você que está aqui acompanhando esse programa, deixa aqui nos comentários o que você está achando. Fala aí, volta convidada, fala mais. Dúvidas, apareceu? Já escreve. E já também curte e compartilha também esse conteúdo com outras pessoas. O tema de hoje qual que é? Espiritualidade Sagrado Feminino com Valéria Bressan, aqui na TV Consciência Próxima. Ela está presente, já esteve no estúdio em outros podcasts, e agora pela primeira vez presencial aqui com a gente na TV Consciência Próxima. Bem-vinda, Valéria! Obrigada, Samuel, pelo convite. Olá, gente. É um prazer estar aqui. E vamos lá bater um papo sobre Sagrado Feminino. Que beleza, Sagrado Feminino, espiritualidade. E a gente descobriu aqui nos bastidores que ela teve experiências e vivências extrafísica, física, parece que é até Nova Orleans, era isso mesmo, ô Mihael? Meu Deus! Nova Vénécia, é isso o nome da cidade? Nova Venécia. Nova Venécia. Nova Venécia. E é aqui no Brasil, gente. Olha só, Nova Venécia aqui no Brasil. É de lá, então, que você, nessa encadenação, teve seus primeiros contatos, suas primeiras experiências no caminho espiritual, ou foi posterior à Nova Venécia? Sim, foi lá, foi exatamente lá. Na verdade, eu falo que a gente já nasce, né, com esse centro de conexão muito aberto. E a minha primeira religião foi a natureza. A natureza foi meu primeiro religare, foi meu primeiro espaço de integração e de compreensão que existia algo maior, né? Então, a partir disso, desde criança, eu já me conhecia e me percebia como ser através da observação com a própria vida ao meu redor. Então, assim, para mim, essa trajetória espiritual, ela começa a partir do momento onde eu consigo me conectar com a vida fora de mim, fora da mãe, fora do pai, fora da casa. E aí a gente vai criando esse corpo, né, que experimenta, que sente e vai para a vida. Quando a gente já fala dessa espiritualidade, que é mais do fenômeno de ver, de sentir, de perceber, né, essa coisa que a gente gosta, que já passa até por um âmbito de percepção anímica, também foi lá, onde eu tive tanto quebras iniciais, também aquela velha história, né? Fui criada dentro de igreja católica, com muita devoção também, gostava, o aspecto devocional para mim sempre fez parte da caminhada. E em dado momento, justamente por começar a compreender essa parte extrafísica, a igreja não supria as perguntas que eu, na minha busca particular, tinha, então eu fui tendenciosa para aquilo que nós chamamos de Wicca, né? Então era uma adolescente de 12 anos me reconhecendo como pagã. E aí a gente resgata a criança, né, Samuel? Resgata a criança que se vê conectada com a natureza, pega essas memórias afetivas que são nutridas ao longo da vida, porque Nova Venécia é um local no interior, onde a gente tem essa conexão com a terra, e dentro de um aspecto religioso pagão, que é esse culto de vários deuses, né, onde a gente está literalmente lidando com a natureza num aspecto divino. Então, Deus, a deusa, não está mais distante, ele não está no céu, ele está na minha frente, na terra, na água, no alimento, no irmão que eu critico, no pai, na mãe, e está em tudo. Quando eu encontrei essa filosofia e essa religião, que é uma religião iniciática, não fui iniciada, fiquei dedicada por um período, eu falei, encontrei meu caminho de casa. Porque se aqui eu tenho seres
e eu reconheço que a vida ela acontece no todo, eu encontrei o caminho de casa, né? Então, eu só concebi o amor a partir da observação e a partir da percepção de ser integrada ao sentimento, né? Que veio. E daí, dentro dessa questão mais pagã, perguntas, panteões que a gente se afiniza, né? Tá ali também dentro do xamanismo. Então, a gente entra em contato com a Terra e busca o panteão, né? Ali, naquele período de épocas anteriores, aonde eu me identifico, o que eu quero estudar, o que vai fazer bem para mim, no meu desenvolvimento. Eu encontrei o panteão egípcio, né? Então, o quemetismo veio forte na minha alma e eu passei um período da vida, até uns 20 anos, dentro desse estudo mais profundo. E aí, dentro desse estudo, eu fazia questionamentos espirituais. Eu comecei a fazer perguntas que ali dentro também não supria, né? Sobre isso. Ai, via uma coisa sobre angiologia e de um lado na minha vida, agora como que isso se encaixa aqui? Cadê o universalismo das coisas? Onde tudo se encontra? Sem a capa, sem as histórias, onde tem uma integração de todas as realidades. Eu sentia falta, né, dessas experiências que são maiores. E aí eu conheci o espiritismo, comecei a ter, já tinha tido uma experiência anterior com clarividência, mas ali no espiritismo eu achei explicação, né? E aí a partir do momento onde eu encontro explicação, as coisas mudam. Eu não me identifico mais com nada. E nesse momento de vazio, que é onde eu começo a entender que só uma coisa ficou, a Terra. Que é essa grande mãe, que é essa energia criadora, que é esse centro cósmico manifestado. E a partir dessa integração, onde eu resgato a Terra, né, eu convoco o meu corpo para voltar junto. E aí, através de uma, a gente falando de sagrado feminino, já até puxo um link aqui, de uma questão ginecológica que eu tive na glândula de Bartholin, que é uma glândula que trabalha seu prazer. Eu mergulho fundo nesse aspecto e começo a entender um pouco do sagrado feminino e retorno para o xamanismo. Então, assim, é uma busca espiritual, né? De fato, a gente vai se identificando. Eu não fiquei só no xamanismo, fui para o budismo tibetano, fui para a Umbanda, fui nessa busca incessante até chegar um dado momento onde eu começo, e é hoje a minha busca, né? De olhar para esse divino e expandi-lo, né? Então, hoje eu já não vejo nada que seja dividido desse divino, nem situações de profunda violência, né? Eu vejo essa grande mãe em tudo. Eu não me vejo expulsa de ambientes que são densificados, de situações complexas no mundo, na vida, porque eu encontro a potência desse feminino ali, né? Nessa perspectiva, né? Na verdade, eu conheci, na verdade, chegou primeiro o seu quadro, depois chegou você. Aqui no espaço, inclusive, né? Inclusive com o Márcio, que trouxe o quadro aqui. Primeiro chegou o quadro, depois é que chegou. Só que aí depois descobri que também você já tinha indiretamente aparecido aqui no programa por causa de uma entrevista do Tarô das Lobas. Que aí depois descobri que você era você também, do Tarô das Lobas. É porque você era você. Olha que coisa interessante. Um absurdo isso. Um absurdo. Então, eu vou fazer uma pergunta tanto quanto filosófica, mas que tem tudo a ver também com você e você. Viver é uma arte? Por que não seria? Né? Aliás, o que é arte? Se a gente para analisar, a arte para mim é alquimia, é fusão, é composição. Então, assim, se viver não é algo literalmente solitário, é uma alquimia interna para se achar escolhas, para se perceber a vida, para se entrar em contato consigo mesmo, é uma arte. Né? Assim como essas filosofias, né? Artes dos sábios, não sei o quê, viver também é, ao meu ver. Uhum. E quando é que você se reconhece como uma artista? Você se reconhece como uma artista já em meados daquela época em que começou lá, com 12 anos dedicada, ou quando entrou para o quemetismo? Quando é que você se reconhece como uma artista? Na infância, onde todos nós somos artistas. Na verdade, eu acredito que todos somos, né? Cada um com um talento, alguns desenvolvem, outros vão aplicando em outras áreas da vida, mas a arte, ela está em
intrínseca no ser humano. E na infância, é o momento onde todos nós temos essa eclosão. Então, a criança pega um lápis, vai para a parede, ou ela vai para a terra, mexe com a areia, né? Esses contatos que a gente tem, que vai fazendo a gente movimentar o corpo, fazer gestos e expressar um desejo, né? Quem criança, né? É o desejo, é a vontade, é um querer, é uma emoção. Então, eu me vejo artista ali. E com, acho que uns 6 anos, eu pergunto para minha mãe, qual é a profissão que eu posso desenhar e ganhar dinheiro? Eu já era monetária ali, ó. Ela olhou assim, interior, né? Enfim. Ela falou assim, minha filha, não tem. Não existe. Eu falei, ixi, então vai ter que mudar a profissão, mas eu gosto de desenhar. Então, assim, nesse movimento, já me reconhecia. Tem uma quebra em dado momento, né? Quando eu vejo que os desenhos não tinham uma vazão, até que eles tinham em dado momento, quando eu queria prejudicar pessoas da família. Gente, eu era uma criança muito treiteira. Então eu fazia desenhos bonitos com frases pesadas, entregava para pessoas. Se eu tivesse recebido um esporro, eu falava: como amar a Deus se não amo o próximo? E fazia uma flor linda com o coração e entregava para alguém que tinha brigado comigo. Você não ama a Deus, você não me ama. Então eu comecei meio desvirtuada, assim, sabe? Não me julgo, não. Acho que foi até bom. E aí, com o tempo, fazendo essa quebra, né, da arte em si, eu fui migrando para fotografia. Trabalhei como fotógrafa com 16 anos. Então, eu fiquei na fotografia e fui para biofotografia. Então, essa parte de fotografar a natureza, né, de estar muito perto com os animais, de estar muito perto com os insetos, eu achava interessante como que a vida se manifestava em locais muito inusitados, dentro ali de uma flor. Como que a gente tinha várias formigas se comunicando ali ao mesmo tempo, como que a abelha vinha e coletava o pólen, tudo isso me chamava muita atenção, essa complexidade. Então, eu fui trabalhando a fotografia como uma forma também de contemplação, sem saber. E aí eu retorno para a arte na faculdade, estudando biologia. Eu fiz ciências biológicas e nas aulas eram desenhos anatômicos, desenhos botânicos. E aí eu entrava em contato também muito forte com o feminino. Na minha sala tinha muitas mulheres, então o meu processo de concentração era um processo diferente. E acredito que muitas pessoas também possam viver isso, né? De às vezes estar escutando alguma coisa e querer estar fazendo alguma coisa com as mãos, como uma vazão de hiperatividade, né? Você está ali hiperativa, tem muita energia, você não pode levantar, sair do espaço, então você canaliza essa energia e, através do relaxamento, a sua mente se abre para receber, né, as questões, os aprendizados e tudo mais. Então, eu vivenciava muito isso na faculdade. E o desenho era uma forma de dar foco para as explicações que eram complexas. Então, eu conhecendo essa forma como o estudo vinha até a mim, como eu precisava absorver, eu usava do papel, no final todo mundo catava, eu não ficava com os desenhos. Aí isso se intensificou depois, né? Eu me tornei professora e na sala de aula, biologia para mim tinha tudo a ver com arte. Então, a gente trabalhava com projetos de reciclagem, né, da gente colocar a mão, de fotografar questões políticas da cidade, tipo esgoto, coisas abertas, enfim, questões sanitárias. E a gente fazia projetos, tipo, no Facebook, na época era Facebook, né? A gente já tinha saído do Orkut, e publicava como uma forma de crítica, né, para os órgãos darem vista e conseguirem trazer uma vazão para esses locais que precisavam ser vistos. Então, o nome do projeto era Abração do Gaia. E através de desenho, de fotografia, de música, a gente fazia um movimento para, de fato, conseguir trazer uma semente para se tornar conscientização, né, em dado momento. Então a arte ficou muito forte, latente também aí. Eu acho que eu nunca perdi ela na parte do desenho. Ela teve períodos menos, né, latentes e teve períodos onde ela ficou mais forte. O que você entende por destino e sintonia? E já que você falou essa questão tão carinhosa, afetuosa com os parentes, escolhemos a família que nascemos? Ah, sim. Por que não? Ah, de novo, por que não escolher?
Por que eles também têm esses presentes igual nós, assim, ó? Essas coisas bonitas que foca a cabeça deles, coitados, que é uma dor de cabeça para todo mundo. Sim, eu acredito. Perguntou destino, sintonia. Eu acho que, em dado nível de consciência, a gente é um pouco marionete desse grande jogo cósmico, né? Então, a gente faz um planejamento, vai cumprindo e tudo mais. Eu acho que ao tempo, na disposição do nosso desenvolvimento interior, a gente passa a ter mais autonomia sobre a nossa vida. Então, não sei, né, quais são os tipos de seres que têm isso de forma muito forte, essa consciência do papel que atuam, do que fazem, esse olhar mais aberto, perceptivo, e além, até para perceber isso, e que não estão mais em prol dessa cartilha que foi programada. Então, acredito sim em destino, mas acredito também na autonomia a partir do momento de uma consciência ampla, né, que não é o meu caso, para se atuar sobre a vida. Então, eu acredito nisso. Sobre a questão familiar, sim, eu acredito, porque, assim, hoje, na minha experiência, isso muito particular, eu, nascendo numa família completamente distinta, com relação a valores e a tudo mais, eu vejo que foi muito bom para o meu desenvolvimento de alma. Se não fossem eles, eu não teria tido contraste para tomar os caminhos que me trazem aqui até você, por exemplo. Então, eles foram uma grande alavanca, não sei se posso dizer assim, para que o meu espírito se tornasse curioso. Então, eu achei isso tão amoroso, espiritualmente falando, que eu não precisei adentrar os caminhos que eles já tinham percorrido. Através da observação da família, eu já entendi que aquele palco não seria o meu, né? Que aquele teatro ali não seria o meu. Então, qual é o local onde eu quero atuar? Em qual palco eu quero atuar? E aí começa a busca. Então, hoje eu vejo que esses sistemas de dor, né, a gente que tem um misto de famílias e tal, ele não é só doloroso para pessoas que nascem com, às vezes, essa busca mais intensa dentro de lares mais arcaicos e tradicionais, que também são buscadores, mas é também muito desafiador para eles, como espíritos, para receber, né, esses espíritos que vão buscar, que vão questionar, que vão romper essas regras. Então, hoje eu vejo que é complexo para todos, a dado nível. Eu vou voltar aqui a algumas questões que você citou em relação à sua história de vida e também da glândula de Bartholin, que você citou, e também em relação a caminhos. Na verdade, a reflexão aqui é uma palavra que está em volta dos 3 pontos, que é ciclo. Quando você estava lá com um ano de dedicação na Wicca, provavelmente vai estar ligado aos ritos, às conexões ligadas aos ciclos. Normalmente, aos ciclos ligados à natureza. E aí você vai estar ou seguindo o hemisfério sul ou o hemisfério norte, de acordo com a tradição lá que você seguia ali na época. O outro ponto também ligado ao ciclo é do sagrado feminino, que tem a ver com a glândula, que é o ciclo menstrual. Então, como é que é como é que hoje você realiza essa sintonia com os ciclos da natureza e também as questões com a tenda da lua, em termos de conexão feminina e sagrada? Então, e aí vamos só separar por partes. A glândula de Bartholin, ela tem a ver com o prazer feminino. Então, é um represamento da lubrificação. O ciclo menstrual, ele já está voltado ao endométrio, né? Esse descamamento do útero. No meu caso, a glândula foi meu ponto, porque o meu ciclo menstrual já era muito perfeito. Então, eu nunca tive dores, nunca tive problemas, tudo sempre foi muito tranquilo. Normalmente, mulheres que vão para o sagrado feminino, o tradicional, tá? Hoje eu sigo uma outra forma de perceber o sagrado feminino, que é muito fora da questão do gênero do eu mulher. Ele é uma busca espiritual do feminino na natureza, né? Mas fala, o que é feminino, o que é masculino? Tá tudo misturado. A gente traduz o feminino a partir do gênero, porque a gente está encarnado. Então, se eu vou falar de uma divindade feminina, ela é feminina, então ela está em corpo de mulher. Aí você imagina, vamos dar um exemplo lá na Índia, né? Vamos pegar esse ponto cultural que é forte.
as grandes mestras, aquelas mulheres incríveis entrando em Samadhi, né? Os rishis, e aí eles provando de energias muito intensas, cósmicas, e trazendo isso para cá, para a Terra. Como que eu vou traduzir isso para esse povo? Como que eu vou falar para esse povo aquilo que eu experimentei? Porque não tem tradução, é inominável. Então vamos lá, como que é essa energia? Essa energia é assim, pacífica, tal. E se a gente, eu fico imaginando eles fazendo isso, né? Tipo, isso aqui, vamos colocar como mulher, uma deusa, mulher. Essa mulher representa isso. Pronto. Dei um nome para isso. Coloquei o nome de uma divindade para isso. É uma energia condensada. E aí, na minha busca hoje no sagrado feminino, fora do gênero da mulher, que é onde a gente começa, né, que eu volto já já para falar, espiritualmente eu tenho buscado esse feminino, né, que está mesclado com o masculino, onde não tem essa coisa de divisão, o que é o feminino? É a transformação. O que é o masculino? É a transformação. Você escolhe, né, aquilo que tem ressonância com a tua essência para fazer o seu caminho em busca de fundir-se com algo maior ao longo das suas existências, e aí cada vida é uma oportunidade diferente, é uma abordagem diferente. Bom, no sagrado feminino tradicional, que a gente escuta muito falar, normalmente é um resgate da mulher, das suas próprias potencialidades que foram apagadas ao longo do tempo, né, por questões de poder, né, então quando a gente está lá no iniciozinho que a gente começa a ver essa parte estrutural rupestre, onde o homem está lá fazendo seus ritos e vê Deus no trovão, entende a terra como Deus e vê a mulher parindo e não sabe que ele faz parte desse processo, levanta a mulher como uma grande divindade e depois rompe isso com a questão do poder mesmo, uma questão egóica, onde a gente perde o potencial biológico de colaboração e entra com uma questão egóica de quem tem mais posses, né? Tudo por uma questão de fato de poder, de dominância, onde eu domino mais. E isso a gente vai perdendo tudo. A gente perde a terra, perde as mulheres, perde o senso de igualdade, onde não existe homem e mulher, existem seres em processo de desenvolvimento aqui, na crosta terrestre. Então, assim, quando o sagrado feminino chega, ele chega para fazer esse resgate ao movimento político, onde ele vai ensinar que o sangue dessa mulher não é sujo, que ela não precisa esconder o absorvente, sabe? Ou que ela pode trocar o absorvente dela por meios mais ecológicos, que ela não precisa ficar usando coisas que têm produtos químicos na área vaginal, que vão dar um cheiro pesado para o sangue dela e vai estimular a sentir nojo dela, né? Então a gente começa a fazer movimentos onde vai falar que o corpo biológico dela não está errado. Tá tudo certo, os cheiros dela são comuns, a voz dela é comum, o riso dela é comum. Então, o que esse movimento faz? Ele literalmente fala que a mulher é mulher. Ele lembra que a mulher é mulher, que ela fala, que ela ri, que ela se expressa, que ela faz parte da natureza, que ela não é separada, ela não é da casa, ela é da vida, ela é de tudo. Então, quando eu entrei dentro do sagrado feminino, dentro dos círculos que eu participava e tudo mais, Samuel, as abordagens eram sempre muito traumáticas. Então eram rodas onde as mulheres expressavam silenciamentos, tristezas, dores, coisas que aconteciam que eram normalizadas. Quando a gente começa a romper isso, né, essa lógica, a gente vai entendendo que a busca talvez precise de uma expansão. E a expansão seria qual é a solução para tudo isso? E para mim a solução é entre a espiritualidade. É espiritual. É a prática da meditação. É a gente voltar a se reconectar com o nosso centro. É a gente tentar encostar no nosso coração de novo para descobrir qual é a nossa voz. Não a voz que estão falando. Você pode rir, você pode se expressar. Não, mas qual é a minha expressão? Então, hoje, o meu vínculo com o sagrado feminino era esse. Fez outra pergunta, eu esqueci. Era a associação também com ciclos por conta da questão da natureza. Então. Os ciclos da natureza, que por isso que eu citei lá a dedicação da Wicca, né, que tem essa conexão com o sagrado feminino na representação da grande mãe da vida. Isso. Inclusive aí, sim, até no nosso processo menstrual, que é um momento de profunda purificação, né? Que é quando a gente se recolhe, se for da tenda da lua, que é uma tenda, tem ela tatuada.
Para mim, a tenda da lua é um momento de potência, né? Obviamente que a gente trabalha, a gente está aqui no mundo, tendo que pagar conta, tendo que ir para o trabalho, com cólicas intensas, mas esse momento onde o corpo contrai para fazer essa expulsão, ele traz muitos insights, né? E de fato, todas nós somos cíclicas, nós estamos conectadas com a lua, né? Então, a gente marca a menstruação pela lua, a gente observa como está o nosso corpo em determinada lua, a gente busca e tenta entender como que esse corpo está se relacionando com a vida fora. Então, se eu estou num período menstrual onde meu corpo fala, o ciclo está pedindo para que eu descanse, para que eu internalize, e eu saio para além do que eu preciso sair, eu vou ter consequências, às vezes até psicossomáticas. Vou manifestar alguma doença, porque é o momento de receber insights, de deixar aquela TPM mostrar aquelas dores que estão guardadas, aquelas situações que não foram resolvidas, aquele momento de fragilidade, onde tem aquele nervosinho chegando, e perguntar por quê. Por que isso está eclodindo agora? Porque nesse momento da minha TPM eu estou sentindo nojo do cheiro do meu marido. Por que isso está acontecendo? É hormonal, não é? É algo que de fato eu não estou olhando? Então a gente perde a potência desse momento. Então a mulher que está no período de gestação também, onde ela está podendo rever a vida dela inteira e poder confrontar também com sombras do período. Tudo isso são oportunidades. Nosso corpo produz hormônio. A gente nunca está literalmente totalmente estável. O ciclo, ele vai direcionando a gente para períodos ápice, como a fase ovulatória, né, onde você está lá e você também não está na sua estabilidade. Você está explodindo de hormônio. Então, se a mulher ela não se centra no teu próprio corpo para entender quais são esses processos hormonais, fica muito difícil ela atuar no mundo, porque ela vai criar culpa, ela vai ver que ela não está domando a cabeça dela, que está vindo coisas para fora, fica mais difícil, de fato. Para algumas entrevistadas, vou colocar assim, convidadas que já esteve aqui no programa, as questões menstruais não totalmente representantes e atuantes e residentes nas comunidades dos povos originários vão afirmar que o processo de TPM, inexistente em algumas etnias, elas são gerados por conta de uma desconexão. E aí eu vou perguntar para você assim, quais seriam então os motivos da desconexão com a alma, não necessariamente ligada aos processos menstruais, mas pensando numa vivência cotidiana. Sim, de fato, para algumas etnias não é existente e nem deveria ocorrer dor, mas biologicamente a gente sabe que é um processo inflamatório, né? Quando a gente está em contato com a natureza, e eu não falo aqui, tipo, a gente está em São Paulo, né? É difícil, não é um processo fácil, porque você não tem como se centrar em um espaço e ter um período de observação e integração. Tem gente que não consegue ver o céu em São Paulo. Então, por isso que eu falo da meditação. Para quem mora em São Paulo, em cidades assim, o processo de silenciar, perceber e sentir é muito importante, para que o seu corpo também te direcione para o que está acontecendo externamente. Se a gente não consegue silenciar e a partir do nosso corpo começar a entender essas coisas, fica muito difícil. Quando a gente está na natureza, o nosso corpo em si, ele já tende a um equilíbrio, porque a natureza já tem essa energia em abundância. Então a gente começa a fazer uma troca, mas aí que tá, e é uma coisa que eu sempre falo. Não adianta eu chegar em um espaço, sentar e falar, estou com minha energia renovada. Tchau. A natureza pede contato, e assim como qualquer relação humana, é tempo para a gente construir esse contato com a Terra, escutar as coisas que estão acontecendo e perceber, porque ela é mãe e ela ensina. Se a gente se silencia, se a gente fica ali em contato e percebe o que está ocorrendo ao redor, a gente consegue não só aprender com ela, como a gente é curado por ela, de diversas coisas, inclusive emocionais. Não é à toa que, se a gente para pensar, quantas pessoas vão na praia chorar? Já perceberam a quantidade de filmes, cenas e pessoas que em algum momento que estão muito tristes correm para a praia e ficam sentadas olhando o mar, né? Aquela imensidão azul profunda, imersa. Ou, eu estou num sistema nervoso, eu vou para a natureza. E o problema é justamente esse. A gente espera adoecer.
a gente espera a latência da dor, a gente espera a doença. A gente não consegue criar meios para, de períodos em períodos, a gente está em um mundo que pede muita produção, que tem excesso de masculino. A gente não consegue criar períodos para fazer um repouso, para voltar para a nossa casa, que é, porque, sim, prédios fazem parte da natureza? Fazem. São as nossas moradias, nós somos animais. Eles não estão longe da natureza, eles são integrados. Não adianta falar que não tem natureza na cidade, que o prédio não é natureza. É. A grande questão é que a gente está num estado de praga biológica. A gente se multiplicou demais. E a natureza, ela ceifa isso, ela vai buscar por um período de equilíbrio entre as espécies. Isso é natural, isso é biológico, acontece de tempos em tempos. E não é porque ela falou, vou destruir aquela espécie. É natural, simplesmente acontece. Então, assim, se a gente conseguisse se integrar aqui no meio que a gente vive, através de práticas como a meditação e de percepção do corpo, da alma, de se silenciar de tempos em tempos, de fazer escolhas mais puras dentro daquilo que a gente conseguir, porque não vamos florear, né? Mas se eu puder trocar algum tipo de alimento, se eu puder perceber melhor as coisas que eu tenho usado no meu corpo, que eu tenho ingerido, que eu tenho passado, tem coisas que recordam a gente de casa. Um chá que a gente faz com carinho, sente o cheiro daquela planta, recorda um cheiro interessante. Entrar em contato com algo vai fazendo a gente se conectar de novo. É a mesma coisa do que alguém que vai ver na natureza e vai ter o processo intuitivo assim, ó, muito mais rápido. A Valéria que viveu no Espírito Santo e a Valéria que vive em São Paulo são duas Valérias distintas. A Valéria do Espírito Santo tem um corpo que se relaciona com o meio. Em São Paulo, ela se relaciona de outra forma. Mas aí que tá. É fazer movimentos para que o corpo não adoeça. É cuidar dessa alma. É entender como é que tá a questão espiritual no meio disso tudo. Né? Que é muito importante também, ao meu ver. Uhum. No início do programa, eu estava fazendo algumas perguntas relacionadas a essas temáticas, né? Eu vou trazer aqui uma delas, que é Shakti. O que é a Shakti? Shakti é um manifesto. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que ver quais são as linhas que a gente está falando sobre. Porque, assim, a gente tem o imanifesto, que é essa amplitude cósmica, é o que está sem forma. E aí, quando a gente desce e tem essa manifestação, Shakti é a manifestação. É a energia que para, ela é a fotossíntese das plantas e ela também é as plantas, elas são as plantas. Então, ela é todo esse potencial energético que eclode da vida, que transforma a vida, que faz a vida acontecer num pulsar. Então, por isso que ela é uma energia muito poderosa, porque, de fato, ela é esse movimento que dá forma para as coisas e que também dá movimento para as coisas. Aí você fala, mas Shiva, né, que é o masculino, não dá movimento para as coisas? Shiva também é um movimento. E é por isso que a gente tem que ir com muito cuidado nesse ponto, porque o que é feminino e o que é masculino, escritura nenhuma vai descrever. Não tem uma lista do que é Shakti e do que é Shiva. A gente vai encontrar pontos muito parecidos porque eles não estavam tentando separar nada, a gente que quis. Justamente por essa situação de poder. Do tipo, ai, vamos despertar Shakti e não sei o que, mas e aí? O que a gente vai fazer com essa energia? Né, que já está aqui, que está latente. Qual a direção dessa energia na minha vida? E a gente vai trabalhando justamente isso. É a gente fazer esse cultivo interior, né? Compreender esse cultivo interior dessa energia que quando a gente faz práticas meditativas, a gente sabe que essa energia ganha proporções maiores, esse estado de vibração fica mais intenso, né? Não estou falando de Kundalini, né? Mas é a energia natural mesmo de homens e mulheres, vem para fora, mas e aí, o que eu faço? Eu vou pintar. Eu vou me relacionar com as pessoas melhor, eu vou cuidar de mim melhor e cuidar das pessoas ao redor, que eu posso também cuidar. Então, Shakti é isso, é o potencial de transformação, o potencial manifesto e energético da vida. E você citou a Kundalini, né? E no programa, na abertura também do programa, eu falei, existe relação entre Shakti e Kundalini? Então, eu não vou me atrever a responder essa pergunta, não sendo iniciada no Tantra. Eu vou passar essa pergunta para alguém que é iniciado, porque assim,
é um tema muito complexo, dependendo da linha que você vai abordar. Então, dentro do Tantra, a gente tem diversas linhas que vão tratar o mesmo termo de forma muito distintas. Então, por exemplo, para mim, é uma fusão. Essa energia ela só vai subir a partir de uma fusão. Ela não vem de um local unilateral. Ela vem da fusão e da integração das polaridades. Né? Ela é um cultivo. É a partir desse cultivo, de um trabalho profundo que exige disciplina para que aconteça com consciência, para que não traga nenhum transtorno ou coisas do tipo, aprimoramento da consciência para que possa ser ativado. Então, eu não vou adentrar essa parte por não ser do Tantra. Vou tocar num ponto do Tantra. Você estava querendo me colocar no Tantra. De que formas os yantras os yantras. e os mantras, que é do Tantra, ué, Claro. é dessa sabedoria, né? De que forma que os yantras e os mantras, eles podem potencializar o desenvolvimento da arte de viver? Então, prática, mas uma prática profunda. Porque, assim, o yantra, ele é uma forma física manifesta, né? Então, a gente tem portais, a gente tem as pétalas, a gente tem todo um desenho que foi criado para representar o quê? Aquela energia que foi traduzida. Então, vamos colocar aqui que eu estou trabalhando com Kali. Kali, 5 triângulos para baixo, o bindu no meio, essas pétalas todas. É totalmente, olha que interessante, para me conectar com a divindade, eu não vou para a forma física que a gente dá ela, com as caveiras, o bisco. Eu vou para algo geométrico. Eu não me prendo nem à forma física que foi dada, né? O yantra, ele vai te servir visualmente como uma saturação para sua concentração. O mantra, ele é interno. Ou seja, enquanto eu faço um mantra internamente e eu me potencializo internamente, eu pego o yantra e potencializo a minha visualização com o yantra. Ou seja, eu estou com a divindade, Kali, aqui na questão, dentro de mim e fora de mim, no meu processo. A concentração entra em latência. Porque se eu estou aqui dentro fazendo o mantra ressoar e vibrar dentro de mim em silêncio, e eu tenho uma imagem que tem a energia dela carregada e vai trazer mensagens também para minha cabeça, eu faço esse processo ficar mais intenso e ficar mais rico. Então, a arte, dentro desse processo, ela tem como objetivo intensificar a sua prática, para que a partir de uma visualização você possa entrar nesses estados de mais saturação mental. Acho que essa seria uma boa palavra. A gente vai saturar o corpo, a mente, não só com a repetição, mas também com a visualização. Uhum. Que é a mesma prática, inclusive, mais fácil, potencializadora das experiências fora do corpo, né? Saturação mental é uma das práticas que mais também auxiliam nesse processo, que tem a ver com a conexão. Na verdade, criar espaço em nossa consciência para que aquilo que a gente quer que esteja mais presente na nossa consciência esteja ali, seja ali, o que é ali, no que é para ser ali. Exato. Mas eu vou voltar para Kali, porque eu tive experiências na minha adolescência ligadas a Kali, e era melhor não começar a contar a história, porque aí sim eu vou virar professor e vou começar a contar a história, e aí vai alongar, e a gente já não, acabei de ver aqui o tempo aqui eu posso te entrevistar, Samuel. aí acabei de ver o tempo aqui da nossa partida, mas vou ficar na cara. O que você pode compartilhar com a gente sobre Kali ou a Mahavidya? Olha, Mahavidya. Que legal que você perguntou sobre as Mahavidyas. Elas não são muito faladas. Então, vamos começar que as Mahavidyas, elas são um grupo de 10 divindades e a origem delas nas escrituras está um pouquinho aberta. Então, elas podem tanto ter a origem a partir de Sati, que é a primeira encarnação de Parvati, como elas podem ser desdobramentos de Kali também, como também elas podem começar dentro dos Vedas, a partir, e isso aí a gente tem uma referência que é muito interessante, que é do Ganapati Muni. Ele encontrou nos Vedas, a partir de uma tradução cósmica, as Mahavidyas. Ele detectou elas ali nos Vedas, e isso foi inusitado porque elas vieram mais dos Tantras, né, que são escrituras mais atuais e tudo mais. E aí o que acontece? Quando a gente começa a ver as Mahavidyas, para mim, mas aí vamos levantar a mão que eu sou funny cat, né?
eu já sou muito tendenciosa, eu vejo Kali em tudo, eu não vejo Kali longe de nada. Para mim, a mesa e Kali é a mesa também. Eu não vejo essa descrição assim, tá? Então, tudo que eu vou falar é de tendência. Rompem isso, se vocês quiserem pensar sobre o assunto e refletir. Finge que nem foi eu que falei. Kali é o aspecto de transformação da vida. E é por isso que as pessoas têm muito medo dela. Porque ela é aquela energia que vai fazer você quebrar condicionamentos e fatos que podem ser muito enraizados na alma humana. Afirmações, eu sou isso, eu sou artista, eu sou tal coisa, caem por terra. E a partir do momento onde você se vê sem as suas bases e estruturas, quando você se depara com a dor, como você vai encontrar ela lá? Então, Kali é o potencial de transformação, ela intensifica a prática do estudante. Então, pessoas que vão trabalhar com essa energia, elas têm que estar abertas a um aspecto de transformação profundo, que às vezes não vai ser ausente de dor. Vem com dor porque se você quer avançar na sua prática, você quer se transformar e você quer intensificar, você tem que olhar normalmente para coisas que não são muito interessantes naquele momento para você. Então, às vezes, você está tendencioso, movimento, e ela vem e mostra que você precisa de silêncio. Não é muito bem o movimento que é a tua praia naquele momento, então rola uma estagnação em alguma parte da vida. E aí você fica, eu fui abandonado, minha vida não sei o quê. Não, é ela. É essa energia. Então, ela é uma mãe que ela se apresenta em todas as coisas, e ela vai deixando, através de todas as coisas, se você estiver aberto e receptivo, né, e a gente acha que a gente escolhe a divindade. A gente não escolhe. Eu escolho Kali. Não. A deusa, a Devi, ela sabe qual energia você pode trabalhar e qual você consegue trabalhar. Qual energia não vai explodir você. Se seu potencial for para trabalhar com essa energia, a Devi vai trabalhar com você, a deusa vai trabalhar com você dentro dessa energia. Né? Ela vai se apresentar e vai transformar a sua vida, mas até onde você consegue ir é onde ela vai atuar. E às vezes a gente se surpreende, menino. Que a gente consegue nos lugares que a gente não achava que chegava. Sabe quando chegou no fundo do poço? Aí ela te entrega a pá pra você cavar mais. Você não chegou, não. Pode descer mais um pouquinho. E aí, você fala, nossa, mas como você vai cultuar uma divindade assim? Né? Qual é a graça de cultuar uma divindade assim? A graça é justamente você perceber o amor em tudo. Se você consegue encontrar a divindade nos momentos mais difíceis da sua vida, e você não lembra dela só nos momentos bons, o seu elo é verdadeiro. E você se transforma num potencial tão lindo que só uma mãe muito bondosa poderia te levar. Então, a força que você desenvolve no seu processo e o estado de abertura e entrega vai direcionando a vida desse praticante espiritual para mudanças dentro dele de coisas que ele nunca imaginou que poderia ser, de estados de consciência que ele nunca imaginou poder provar, inclusive de integração, sem ser um samadhi. Então você começa a perceber que é uma coisa que eu falo, né? A gente busca completar os vazios, preencher os vazios. Ninguém ensina a lidar com os vazios, sabe? A olhar para esses vazios como prece e espaço, que é o que a gente falou aqui agora, onde coisas novas podem surgir, onde processos novos podem nascer. Então, Kali é esse espaço. Kali é a purificação que a gente precisa passar para que o novo venha. Ela é a dança que vai fazer a gente trocar de pele, né? Ela é o aspecto transformador intenso da jornada espiritual, onde a gente se propõe a ver a vida com coragem e mais clareza. É onde a gente de fato fala, eu não aguento mais esses olhos, eu quero enxergar as coisas como elas podem ser, não como eu acho que são. E ela vem amorosamente, com aquela linda foice, tá aqui. Agora você enxerga. Se você mantém a vibração, se você cria uma conexão real, que não é a vibração, a conexão distante. Eu preciso dessa divindade, vem aqui, vou trabalhar com você uma semana, tchau.
Se você se coloca para vivenciar o sacerdócio dessa divindade, a vida se transforma. E aí não é mais a divindade, é você na divindade e a divindade em você. Já não tem mais separação, né? Não é mais a Valéria, é Kali, não é Kali, é Valéria. Porque você passa de fato a integrar esse divino e essa energia que já está disponível. Isso se conecta na terceira pergunta da abertura do programa, né? Que é aquela pergunta ligada a esse sentido devocional, que tem a ver também com esse processo de entrega, que é como saber e reconhecer a vontade divina. Como saber a vontade divina? Falo que é o caminho do amor. Só que o caminho do amor, às vezes, tem umas resistências, né? Às vezes a vida te fecha para vários pontos, abre um ponto. A Mirra, que foi uma discípula do Sri Aurobindo, ela fala muito a respeito disso em um dos livros que chama Conversas com a Mãe. Ela fala que a vontade divina, ela é irreconhecível. Tipo, você conhece, não tem como não. Você vai perceber. E aí eu cito um exemplo da minha própria vida. Uma forma de ilustrar isso. Quando eu vim para São Paulo, eu passei por muitas dificuldades para ficar aqui. E todas as vezes que eu tentava ir embora, alguma porta se abria, alguma oportunidade aparecia. E aí, quando eu esgotava a oportunidade, agora eu vou, outra oportunidade se abria. Eu falei, nossa, eu tenho que estar aqui mesmo. Aqui é o meu espaço. Quando a gente está criando algo que é movido pela vontade divina, a gente tem desafios. Não é que a gente está... A gente precisa se desenvolver. A gente está aqui na Terra, precisa. Mas portas vão se abrindo na medida que a gente se movimenta, as coisas não se estagnam, as coisas não morrem, elas se mostram em direção, e na hora que essa direção chega, ela não te toma de euforia, ela te traz suavidade, ela te traz respiro, ela te traz alívio, e parece que é o que tinha que ser. Tipo, nossa, isso é esperado mesmo, era isso. Então, uma parte, se o coração não tiver resistência, né? Se o ego não ficar muito latente, a gente percebe que a vida ela tem um processo de autocondução. Por isso que é importante a gente viver o presente. Porque essa vontade divina, isso, né, os nossos mentores e esses seres extrafísicos que estão conosco, eles conhecem o nosso planejamento, eles conhecem as nossas tendências passadas e eles vão fazer de tudo para inspirar para que a gente faça escolhas que são assertivas para o desenvolvimento, mesmo que elas machuquem. Mesmo que você caia numa redinha de arame farpado no primeiro momento, aí tem que tirar ali o arame, passar e voltar mais forte para receber aquilo que é seu. Então, toda a vida é um preparo de forma muito amorosa para o nosso espírito. É que a gente pega a dor e a gente vive separando tudo, A do B, B do C. Enquanto a gente criar separação masculino, feminino, homem, mulher e pipipipopopó, a gente nunca vai reconhecer a vontade divina. Porque a gente sempre vai estar colocando o nosso desejo acima das coisas e tudo que sai dessa regra não vai ser divino para a gente. Então, é importante a gente dizer que a vontade divina, ela direciona a gente para caminhos onde as portas vão se abrindo e que vão deixando a gente com uma certa suavidade de bem, né? Tipo aquela porta que abriu, você ficou desconfortável. Isso é um teste. Aí você percebe que é um teste. Aquilo que é teu te dá alívio. Te dá alívio, te dá respiro. Ao meu ver. Já que a gente citou também dessa parte devocional, desse caminho devocional do Bhakti, e a gente trouxe Mahavidya e Kali, agora vou trazer uma outra que tem que normalmente, né, é mais convencional se ter uma noção outra dela. O que você pode falar sobre Kuan Yin e a sua expressão divina? Kuan Yin, pois é. Para mim, Kuan Yin foi uma rebelde, sabia? Eu sempre trabalhei com a energia de Kuan Yin dentro de um aspecto de mais rebeldia do que essa coisa dessa compaixão, que aqui no aspecto humano é muito perigosa essa palavra. Por quê? Ó, veja só. Vou usar até o exemplo da entrevista com você e o Márcio. Quando a gente fala para a gente trabalho voluntário, olha só a cilada, hein? Eu tô indo ajudar o outro. Compaixão pelo outro. O que acontece? Você, no seu desenvolvimento de alma, precisa disso também para evoluir, porque fez merda no passado. O outro tá te dando a chance de cumprir.
O outro está sendo um veículo para que você cumpra um processo seu de karma, usando seu Dharma. Vou dar um exemplo meu com a pintura, por exemplo. Nossa, ela é uma artista, né, e serve a humanidade com lindas pinturas. Ninguém sabe do meu passado. Vamos supor que tinha uma mente hiperativa, que faria muitas coisas. E aí acalma o meu espírito com a pintura, um espírito calmo, uma mente calma, que usa a arte como uma série de prática espiritual para se desenvolver. Então, entende como que isso é muito perigoso? Quando a gente acha que a gente está tendo compaixão, porque essa compaixão que a gente fala de Kuan Yin sempre deixa alguém abaixo de nós. Sempre dá a ideia que alguém é menor do que eu, do que você. Sabe? Alguém que está precisando mais. Alguém que sofre mais. E aí eu me sinto superior. Porque eu estou podendo fazer um ato que, na verdade, é mais para mim do que para a pessoa. É mais para o meu processo. Só que eu não sei que é para o meu processo. Eu acho que é só o outro. Então, eu tomo muito cuidado quando eu falo de Kuan Yin, justamente por causa dessa coisa que nós humanos temos de sempre buscar uma forma de trazer um ar de superioridade para aquilo que eu posso oferecer, fazer ou exercer minha benevolência com o próximo que sofre tanto. Eu sou muito bom, né? Então, eu gosto muito de ver a Kuan Yin como uma mulher rebelde que, primeiramente, olha o que ela fez na mitologia, né? Embora eles falam que ela encarnou mesmo na China e teve uma vida lá. Embora ela está em diversos cantos, né? Travestida de outras divindades. Ela se contrapôs ao pai pelo caminho espiritual dela. Eu achei isso muito bonito, né? Porque normalmente, num estado de tradição, a gente não deveria fazer isso com pessoas que a gente ama. Kuan Yin feriu o próprio pai para viver a jornada espiritual dela. Né, ela simplesmente colocou, então as pessoas só focam que ela foi lá, doou os olhos para o pai, tem diversas mitologias, que ela fez um sacrifício pelo pai depois, mas ninguém vê esse ponto inicial que ela sai desse espaço, que ela se compromete com o desenvolvimento espiritual dela. Então o primeiro ato de compaixão de Kuan Yin é com a latência da alma dela. Não é com ninguém, não é com o pai, muito pelo contrário, é com todo mundo menos com o pai. É com comprometimento com o processo espiritual dela. E aí eu gosto muito de focar nisso, Samuel, que quando a gente vai trabalhar com ela, o primeiro passo é a gente entender qual é a latência da nossa alma, porque Kuan Yin abraça isso com a gente também. A disciplina, a prática, a busca, e a partir que a gente aprimora a nossa alma, o que acontece com o nosso coração? Se amplia, né? Tanto que a maioria dos yantras, das divindades, se a gente parar para anotar, voltando aqui rapidinho para a Índia, são 8 pétalas, né, que fazem correlação com a Anahata. Existe uma série de vibração que é sempre aqui no coração, quando a gente vai desenvolvendo esse aspecto de alma mesmo. E Kuan Yin, para mim, é exatamente isso. É o retorno para esse coração, é o ato de maior compaixão que é consigo mesmo, para perceber quais são as necessidades dessa alma de desenvolvimento, para cuidar desses espaços e entender aonde é espaço, aonde é carência, onde é súplica dessa alma, onde é doença, aonde é ego, para de fato transcender esse estado. E aí, quando eu transcendo em mim, eu consigo ampliar para as pessoas sem pontuar os atos. Eu simplesmente sou isso. Né? Eu sou a divindade, não é Kuan Yin, mas sou eu. Expressando esse amor, às vezes, na própria presença, sem ter que dar nada em troca. Porque também tem esse ponto. A gente é ensinado a amar o outro pelo que ele nos oferece, não pelo que ele é. Ou seja, eu amo você a partir daquilo que você me entrega de volta. É uma troca. Você me deu um copo, te dei um toque, estou te amando. A partir do momento que você não me dá um copo, eu não consigo mais. Ou seja, eu perco de vista o coração do outro. Eu não consigo olhar e admirar, amar o outro pelo que ele é, né? Pelas virtudes que eu gosto, que cativam também a minha mudança. Então, para mim, Kuan Yin é isso. Já que a gente está falando sobre essas trocas e essas relações de compartilhamentos, né? Eu vou trazer alguns tópicos aqui para você trazer as suas relações, ou fazer correlações com essa reflexão que você acabou de trazer, né? Que é assim, o que você sente em relação, principalmente com artísticos, é artista,
Desde quando se entende por gente. E eu tenho muitos amigos artistas. Que massa! E os muitos amigos artistas também teve a mesma fala da sua mãe em relação à energia do dinheiro e à arte. Então, vou trazer uma pergunta ligada a isso. Como é que se pode ter uma boa troca energética, artística e também tem uma boa troca energética, artística com dinheiro e espiritualidade? Como é que é a sua visão, a sua percepção entre espiritualidade, energia de troca, dinheiro? Você já citou em relação a voluntariado em si, mas nesse bojo dessas várias pinceladas com cores que às vezes soam de tons diferentes, mas que faz parte do Mahalila. Então, vamos começar a lembrar uma coisa que a gente esquece, que é muito importante. Quando minha mãe começou a trazer esses aspectos, né, do artista, quando eu saí da sala de aula com salário fixo, tudo bonitinho, papapá, também dei aula em faculdade, e comecei a me aventurar no meio artístico, meu primeiro meio foi a tatuagem. E aí eu lembro que isso explodiu a cabeça das pessoas. Tipo, meu Deus, vai virar artista, meu Deus! Valéria, meu Deus, onde você vai morar? As pessoas já acham que vai morar debaixo da ponte. Um ponto muito importante que a gente esquece. Grande parte dos desvios de dinheiro que aconteceram no país foram com obras de arte. O que mais movimenta dinheiro no mundo são obras de arte. Por que a gente não fala sobre isso? Entende? É porque a gente separa, de novo, esses grandes artistas de nós. A gente nem cita eles, a gente trata tudo como passado. Teve uma obra invisível que foi vendida, que foi uma das obras mais caras do mundo. E literalmente obra invisível, é uma caixa de acrílico vazio. O cara falou que é uma obra invisível e compraram. É questionável sim, gente, eu sei. Podem rir aí, sim, porque é complexo. Nem vamos entrar aqui, nem falei isso, passou já. Assim, as pessoas não falam sobre isso. Parece que existe um certo estereótipo do artista, né? E normalmente vindo através de um olhar duro das pessoas com relação a pessoas que vendem arte de forma popular, através do aspecto do artesanato, onde não olham o valor da mão e da expressão. Então aí você me fala, a gente também está no mundo da arte digital. A arte digital, ela vai te trazer um efeito, a arte manual vai trazer outra, uma nunca vai suprir a outra. São mundos diferentes, com valores diferentes. Uma é muito boa e a outra é muito boa. Vai de como você veste e como a vibração de cada uma se intercala com você. Então, eu tenho clientes que são muito específicos hoje. E eles me pedem coisas específicas que demoram meses de gestação. E isso é importante. Eu estou conversando com você agora, mas eu estou gestando alguma obra que não nasceu ainda. Vai nascer daqui 2 meses. Eu vou sonhar com ela, eu vou me conectar com o cliente, eu vou perceber ela no meu dia a dia, vou ver alguma coisa em algum livro aleatório, em algum local onde eu tiver que vai me conectar àquela obra. Então, não é o processo de se fazer a obra, que pode ser durante 2 noites, uma semana, um mês. É o processo de entrega para que a gente possa coletar informações o suficiente para fazer uma obra. Para que eu tenha energia para compor essa obra que vai ficar na vida da pessoa, se ela cuidar, por gerações. Não é uma coisa que vai se acabar com o tempo. É uma coisa que vai dizer sobre muito sobre quem me pediu. É uma história, é um relato. Então, quando a gente vê a arte como uma parte histórica de uma vida, imagina você pegar um quadro de uma devoção de alguém da sua família ou de um amigo que você ama muito, que não está aqui mais, encarnado. Está carregado de uma energia, tem um valor e um significado e uma potência energética muito forte de ideal, de devoção. Provavelmente, se você tiver ficado muito bem relacionado com a passagem, né, desse ser, obviamente, essa tela vai te trazer rapidamente uma mudança de vibração quando você olhar. Vai te conectar com algo muito profundo. Energia de troca. Eu acho que é muito importante a gente dizer que a gente está no mundo capitalista e o dinheiro é espiritual. Toda matéria é espiritual. Lembra? A gente falou de Shakti?
Shakti é um manifesto, o dinheiro é um manifesto. E nada mais é. Não, antes era fazer um escambo, acho que era o nome, né? Te dou um 4, você me dá um porco. Acabou. Trocamos o porco, os 20 pés de alface por dinheiro. Olha que prático. Nada mudou. Isso significa que eu me dediquei um tempo suficiente e você recebeu o que você queria. A gente, em algum momento, assim como o sexo, o dinheiro, coisas que têm um nível mais de matéria que a gente não pode estimar de certa forma, né? Assim, de colocar em questão de valor, de fato, um valor, que extrapola os valores até físicos, e que a gente pode ser possuído por isso, a gente tende a ficar com um certo tipo de rejeição. Se eu tô lidando com algo que pode me dominar, eu rejeito. Eu tenho medo. Eu falo que não é espiritual e eu prefiro nem tocar naquilo. Porque não é o algo que pode me dominar. O dinheiro não vai dominar ninguém. Mas é a mente da pessoa diante aquele algo que pode se corromper. Então, no momento onde eu sei que eu não tenho controle financeiro e eu recebo dinheiro e eu não sei o que fazer com aquilo, para não ter, eu falo, isso não é espiritual. Tem muitas nuances, mas eu acho interessante a gente pontuar que essa troca, ela é uma troca muito natural. É porque a gente colocou dinheiro em um patamar que ele não precisa estar, justamente porque ele se tornou uma moeda de sobrevivência. Então a gente pegou e colocou uma capa obscura nisso, que é algo tão bom, que proporciona vida e que faz que a gente doe vida. Né? Então eu estou nutrindo o meu trabalho através das tintas que eu compro, através dos cursos que eu faço e que eu pago. Olha só que bonito isso. E junto com isso, eu fortaleço aquela pessoa que está me entregando algo. Ela me fortalece, eu fortaleço. É uma troca muito boa. Então, acho que são 2 pontos importantes. Obra de arte é cara. Move dinheiro no mundo pra caramba. Artistas são muito ricos, embora a gente só conhece a história daqueles que morreram e não receberam R$1. Mas vamos ver as obras que a gente já recebeu uns dinheiro para ficar mais feliz, né? Acho que ajuda. Muito bem. E a gente está chegando aqui ao final dessa nossa transmissão de hoje, né? Essa entrevista aqui com a Valéria Bressan, ela vai voltar. A gente vai marcar aí mais para frente algumas semanas. E deixa aqui nos comentários dúvidas, questões relacionadas ao tema de hoje, outros temas que a gente pode também abordar por aqui. Agradeço vocês todos. Curta, compartilhe com outras pessoas também esse conteúdo. Eu agradeço aqui também a Valéria Bressan e a turminha toda que também veio aqui para essa gravação que está aqui nos estúdios. E vou pedir, como eu sempre faço, para a nossa convidada deixar uma mensagem de encerramento para essa edição da TV Consciência Próspera de hoje. Que difícil. Bom, se expressem, cuidem da verdade do coração de vocês. Busquem a verdade do coração, se conectem com o coração e com a busca. E deixem ela direcionar a sua vida a partir daquilo que é real para a sua existência. E é isso. Até mais, gente. Obrigada, Samuel.